Ajeite o fone aí na máscara, porque o episódio desse podcast vale muito a pena. Eu conversei com Caroline Quaresma, ela, assim como eu, uma pessoa com deficiência visual, é graduada em Direito pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, faz parte da diretoria da Associação Conquistense de Integração do Deficiente, a CID, e também da Rede PCD. Além disso, ela também é membro da Clínica de Direitos Humanos da UESB. Então faz assim, cole comigo, meu nome é Marcelo Baiano, chegue para cá e vamos conferir essa entrevista. Caroline relacionou o machismo com o capacitismo e como essas duas formas de preconceito afetam diretamente a vida da mulher com deficiência. Qual é a relação do machismo com o capacitismo? Então, Marcelo, é uma relação direta, porque o machismo, ele é uma superioridade, né, que o homem impõe na mulher, sobre a mulher, e o capacitismo também gera essa superioridade, porque a pessoa sem deficiência, ele se julga, ou ela se julga melhor do que a pessoa que possui algum tipo de deficiência. Talvez aquela pessoa que possua a deficiência não seja capaz de exercer tal função que a outra que não tem a deficiência exerça, mas isso é mito, a gente sabe. Então é um exemplo de capacitismo, né, que está atribuído aí. Já nessa pergunta eu vou até deixar um conceitozinho básico do que é o capacitismo, porque pode ser que tenha muita gente que não leu, que não buscou um pouco sobre. O capacitismo, ele é um conceito relativamente novo, né? Que é atribuir as capacidades da pessoa com deficiência e ao padronizamento do corpo. Então, se a pessoa é cega, ela não é capaz. Se a pessoa é autista, ela não é capaz. E dentre tantos outros segmentos de deficiências. Então, diretamente o capacitismo ele está relacionado com essa questão do padronizamento do corpo. Então vem a questão da mulher, né, com deficiência. Será que essa mulher com deficiência para a sociedade capacitista é atraente? Ela não vai ser, porque é um corpo estranho, é um corpo diferente. Então eu acredito que esteja ligado sim o machismo com o capacitismo nesse sentido de que o relacionamento afetivo entre homem e mulher com deficiência e homem sem deficiência, na cabeça do todo e fora, ou na sua grande maioria, vai dizer que o homem é guerreiro por estar se relacionando com uma mulher com deficiência, ele é um herói, ele é um anjo, ele é um protetor. Então a gente sabe que isso é capacitismo. E o machismo, porque esse mesmo homem, ele vai passar a se sentir dono daquela mulher por ela ter deficiência, por julgá-la incapaz de ter direito à voz, de não ter acesso à denúncia, né, acesso aos órgãos de denúncia. Talvez isso possa atribuir ao homem esse falso direito sobre a mulher com deficiência. Então está diretamente atribuído, sim, relacionado. A mulher com deficiência, ela está mais sujeita ao machismo? Eu falo que nós, mulheres com deficiência, nós temos que matar vários leões por dia. Tem gente que fala que é só um, mas acho que são vários, né? Porque já existe o machismo que está entranhado na sociedade, versando com o capacitismo, e os dois juntos não dá nada que presta. Então, infelizmente, nós nos tornamos mais vulneráveis, sim. Sobretudo, Marcelo, porque, inclusive, eu estava até assistindo aqui agora um documentário
E a maioria das violências que as mulheres sofridas pelas mulheres com deficiência são praticadas por seus familiares. O homem acusado de ter mantido a filha no porão da casa por 24 anos e de ter tido 7 filhos com ela, ouviu hoje o depoimento da vítima. Os jornalistas não tiveram acesso à sala do julgamento, mas registraram essas imagens do réu. Numa gravação de 11 horas, Elizabeth descreveu os horrores dos 8.461 dias que passou no cativeiro. O monstro Josef Fritzl é acusado na Áustria de assassinato, escravidão, violação, incesto, cárcere privado e coação. O veredito deverá ser anunciado na quinta-feira. Se condenado, poderá receber sentença de apenas 1 ano ou até a prisão perpétua. Vem de família. Eu acabei de ouvir relatos aqui de mulheres com deficiência visual, mulheres surdas, autistas, que são abusadas por tios, por irmãos, por pais. Então, infelizmente, existe essa vulnerabilidade. Por falta da informação, as mulheres são desinformadas e isso acontece porque elas não têm autonomia sobre si mesmas, não têm o direito ao seu corpo. Então, elas acabam sendo aí abusadas e silenciadas. Inclusive, esse é o nome do documentário, Silenciadas. São mulheres mulheres cadeirantes, com espectro autismo, surdas, cegas, e relatam, assim, tamanho violências que elas sofrem, tanto patrimoniais, como físicas, psicológicas, sexuais. Então, essa vulnerabilidade existe, creio eu, porque, primeiro, que essa mulher que sofre esse tipo de violência, na sua grande maioria, elas não têm autonomia, elas não podem falar aquilo que sentem. Eu vi um relato aqui mesmo de uma mulher surda, que quando ela contou para a avó dela o que o tio estava fazendo, ela foi espancada pela própria avó. E depois da surra, a avó ainda disse a ela: se você mentir de novo, você vai levar outra surra. Então, a gente percebe essa vulnerabilidade, essa falta de autonomia, né? Lamentavelmente. O capacitismo, ele é tão estrutural como o machismo? Infelizmente, sim. Porque, como eu conceituei anteriormente, ele está diretamente ligado ao padronizamento do corpo. Aquilo que é padronizado para a sociedade é o normal. O que é o normal para a sociedade? É o branco, do olho azul, do olho claro, hétero, sem nenhuma deformidade no corpo, de preferência de cabelo liso, né? A gente sabe que é assim que as falas preconceituosas são. E a pessoa com deficiência, ela entra diretamente nesse despadronizamento. Nós somos fora dos padrões. Tem pessoas com deficiência que não conseguem falar direito. Tem pessoas com deficiência que usam a cadeira de roda, né? E, sobretudo, nós mulheres, porque é muito olhada essa questão do se a mulher é atraente ou não, se a mulher é desejada ou não. Então, a gente percebe que o capacitismo, ele é de longa data. Eu estava lendo um artigo essa semana que o capacitismo, ele se origina lá na época de Hitler, e existia um programa chamado Morte por Misericórdia. As crianças nasciam com deficiência e já eram encaminhadas para serem assassinadas. Segundo eles, né, idealizadores desse programa, as crianças não precisavam sofrer aqui na Terra, não precisavam crescer e viver com deficiência nenhuma. Então, assim, a gente já percebe que o termo capacitismo, ele é novo, mas a discriminação, o preconceito e a segregação sempre existiu. Então, eu acredito que sim, é estrutural. Sua visão, o que é preciso para começar a desconstruir o capacitismo e o machismo? Olha, o capacitismo, para ele ser desconstruído, ele tem que começar em nós, pessoas com deficiência primeiro.
porque tal como o machismo, o racismo, ele acabou sendo entranhado em nossas mentes de que a pessoa cega era incapaz e que só servia para pedir esmola, a pessoa surda era só um móvel. Então, assim, nós crescemos, eu cresci ouvindo isso, de que a pessoa com deficiência, graças a Deus, não por parte dos meus, né, mas por parte das pessoas lá fora, que as pessoas com deficiência tinham que viver dentro de suas caixinhas, tinham que ser móveis de decoração ali nas suas casas e fonte de renda. Então, eu acredito que o primeiro passo para a gente combater o capacitismo é a pessoa com deficiência mostrar a cara, mostrar que ela tem direito à voz, mostrar que ela tem direito sobre seu corpo, denunciar violências, seja no sentido de violência doméstica, psicológica, patrimonial, que seja, mas tem que começar por parte das pessoas com deficiência, por parte das famílias, dos núcleos educacionais, procurarem saber mais sobre o capacitismo, como combatê-lo. E o machismo é as mulheres dizerem não, né? Não ao primeiro grito, não à primeira agressão física, não deixar nem acontecer a agressão física, eu diria. E elas, eu acredito que nós mulheres, nós temos autonomia, sim. Nós temos direito ao nosso corpo, sim. Direito à nossa voz, a quem somos. Aí vem as mulheres trans, que também têm direitos, as lésbicas. Então, o combate ao machismo e ao capacitismo são constantes. Eu acredito que não tem assim uma receita, né? Mas se cada um fizer um pouco, se cada um mostrar a sua cara e dizer não mesmo, a coisa pode funcionar. Você, como mulher e pessoa com deficiência, qual é o preconceito, a forma de preconceito, a situação que você é mais colocada dentro do capacitismo e do machismo? Eu acho que dentro do capacitismo eu já vivenciei situações assim no sentido de a minha profissão ser colocada sempre à prova. Como é que uma mulher cega pode estagiar numa vara civil? Então, já aconteceu comigo também no estágio da faculdade, de um cliente não querer fazer o atendimento comigo por eu ser cega. Então, já aconteceram diversas situações, de quando eu estou na rua com meu pai e as pessoas perguntarem para ele o que eu fui fazer ali por exemplo, no laboratório, quando eu vou fazer exame, as pessoas pedem informações minhas para meu pai. Então, tudo isso é uma forma de capacitismo que a gente vivencia, eu vivencio sempre quando eu saio com alguém que enxerga, eu vivencio um tipo de capacitismo. Antes da pandemia, quando a gente ia em alguma lanchonete, o pessoal perguntava para meu acompanhante ou minha acompanhante o que eu iria comer. Então, e quando saímos, Herbert e eu, 2 cegos... Herbert, de quem Caroline está falando, é o seu namorado. Para as pessoas era um evento. Era como se fosse um fenômeno da natureza. 2 cegos saindo juntos. Então, coitadinhos. Será como é que consegue? Será que a família permite? Então, são falas assim que as pessoas dizem em alto e bom tom, como se nós não escutássemos. Porque para a pessoa capacitista, o cego também é surdo, o cego também é deficiente intelectual, a pessoa com deficiência é sempre de múltipla para a sociedade capacitista. Ela nunca tem uma deficiência só. Então, infelizmente, eu já passei por essas situações vexatórias. E com relação ao machismo, eu acho que foi... Deixa eu tentar lembrar se eu já vivenciei alguma situação. Mas eu já ouvi comentários de pessoas, de terceiros, dizendo o seguinte: uma mulher cega, ela não dá conta de uma casa e nem pode ser mãe. Não serve. Então isso é machismo. A mulher cega, ela pode
fazer sim, ela dá conta de seus afazeres domésticos tranquilamente. Só que nós, mulheres cegas, nós não nascemos para ser empregadas de ninguém, tal como as mulheres sem deficiência. Nós nascemos também para nos qualificarmos, para ter nossa graduação, nosso mestrado, doutorado, enfim, o que quisermos fazer. Esse podcast vai ficando por aqui. Foi usado o áudio da Rede Globo de televisão. Lembrando também que está disponível no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast ou na sua plataforma preferida. Um abraço e até o próximo episódio.